Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na segunda imersão sobre propósito de vida. Eu sou Júnior Pimentel e vocês não chegaram aqui por acaso. Nós estamos com um tema nessa segunda imersão sobre renovo. Nós estamos recebendo pessoas incríveis que têm contado e têm compartilhado a sua história de transformação. Agora há pouco nós ouvimos a história da Ed Matos e ela falou sobre a improbabilidade de Deus, os improváveis. Nós já assistimos também algumas palestras pela manhã. E agora à tarde nós vamos receber mais uma palestrante, o nome dela é Gisele Santos, e ela vai contar a sua história de vida, a sua história de transformação, e como de alguma forma ela tem impactado, tem edificado vidas através da sua história. São histórias incríveis, histórias que têm, de alguma forma, têm assim, nos fortalecido, têm nos direcionado. Então você que está vendo essa live agora, compartilhe essa live com o máximo de pessoas possível. Pega aqui o aviãozinho, envia para pelo menos 10 pessoas. Você pode também dar o coraçãozinho aí para que a plataforma possa entregar mais essa palestra para o maior número de pessoas. Mas também você pode, de alguma forma, compartilhar essa live com o máximo de pessoas possível. Você vai poder também depois assistir essa live nas nossas plataformas, nos nossos canais de divulgação. Então, se você está vendo essa live num outro dia, numa outra oportunidade, não esqueça de nos seguir, não esqueça de deixar o seu comentário e também não esqueça de conhecer um pouco do nosso trabalho, que é um trabalho voltado para propósito de vida, para o sentido da vida, relacionado com o sofrimento, causas, angústias, frustrações e também com todo o potencial que existe dentro de você. Seja bem-vinda, Rita, seja bem-vinda, Ed Matos, seja bem-vinda, querida Liz, seja bem-vinda, Gisele. Eu vou já te chamar aqui, Gisele. Deixa eu enviar aqui a solicitação. Para ver, guardando a Gisele entrar aí. E hoje está sendo incrível, a maratona está grande. Tá fácil. Olá, eu recebi aqui Olá. o convite. Deixa eu só dar a introdução aqui, enquanto tu vai enviando aí, compartilhando com as pessoas, enquanto o Sim, pessoal está chegando aqui. Então, nós estamos na segunda imersão, propósito de vida, que é o segredo da existência, e o tema é renovo. A imersão, que é a segunda sobre propósito de vida, nele nós abordamos histórias de vida. E essas histórias de vida, elas têm deixado desde já um legado. Essas histórias de vida, de alguma forma, a sua história, ela incentiva, ela motiva, ela transforma a vida, elas transformam pessoas. E a gente usa como base de subtema na imersão propósito de vida, conte a sua história. Para que você possa chegar e compartilhar aqui toda a sua vivência, toda a sua experiência e tudo aquilo que você aprendeu. Então, são 3 perguntas básicas para você começar. Que é para você se apresentar para o nosso público, até porque algumas pessoas que estão aqui agora na live não te conhecem, algumas já uhum, conhecem, e depois essa palestra vai estar em outras plataformas e também para as pessoas te conhecerem. Então, diz qual é o teu nome, de onde tu está falando, qual é a uhum. cidade, e depois a gente começa a conversar um pouco, você falar um pouco da sua história, das suas experiências, da sua família, da sua infância, alguma questão emocional ou de saúde, ou alguma Uhum. experiência que tu teve. Aí fica à vontade para se apresentar enquanto o pessoal está compartilhando essa live. Olá, amigos, tudo bem? Graças a Deus. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gisele, né? Eu gosto de titular sempre Gisele Santos. E estou como empreendedora no momento, sou mãe de 4, 4? casada de 4. Quatro. O meu mais velho tem 20, vai fazer 22 anos, meu filho mais velho. E o meu bebê agora fez um aninho, tem uma de 18, né? O Gabriel Leandro, que é o mais velho, tem 22 anos. Tem a Gabriele, que fez 18 anos. Tem a Isabelle, que fez 11 anos. E tem o Júnior, que foi o meu presente de Deus, assim, foi minha surpresa. Minha dádiva que Deus trouxe para mim, para me derreter, né? Que agora já velha, né? Vou fazer já 40 anos, agora mês que vem, para a glória de Deus. 40? E ele 40. Tá E mal. ele veio assim para nos surpreender, sabe? Tudo tem um propósito, né? As pessoas julgam, criticam, porque a minha mais nova já está entrando na adolescência, né? Então, não, mas nessa idade, inventar filho.
Não foi bem planejado, mas agora a gente entende, né? É como diz aquela palavra lá, hoje o que eu faço você não entende, mas amanhã você vai estar derretendo de amor. E é isso. Estou estudante de desenvolvimento pessoal, estou apaixonada por isso, né? O autoconhecimento. E é isso. Então aqui vocês conheceram um pouco de quem é a nossa palestrante, a Gisele Santos. E eu ia pedir para o Isso. pessoal que está chegando aí, que vocês possam enviar esse aviãozinho para o máximo de pessoas possível. Todas as lives estão ficando salvas aqui na página. Então compartilha essa live agora, compartilha o coração aí. A Van já chegou aí. A Rita também já está por aí, a Liz já está por aí, o pessoal que eu estou vendo. O Jefferson, deixa eu ver Jeff, quem aqui mais. É que eu mandei para algumas pessoas, tomara que eles apareçam. vão Vai aparecer. ser muito bom, vai ser muito bom. Para a gente prosear um pouquinho, bater um papo, esclarecimento, né? Quando a gente conversa, a gente traz clareza, né? A gente observa o interessante ponto de vista do outro, e isso é maravilhoso. Então vamos lá. Então, Onde que faz para compartilhar? Só os aviãozinhos, só? é naquele aviãozinho assim, ó, bem aqui do lado que tem um negócio Não, assim. não dá para mandar em outro, tipo no WhatsApp, não dá para mandar. Não. Hum, Só que se tu mandar para o WhatsApp, tu vai sair daqui. entendi. Fica aí, fica Tá aí. bom. Então vamos lá. Tô Agora, nervosa. calma, calma, fica tranquilo. Todo mundo, quando antes de entrar, fica nervoso. Me fala no direct, eu tô nervoso. Diz, calma. Chega lá, nós vamos só Depois conversar. começa a falar, não quer parar mais, né? Essa sou eu. É uma hora muito rápido. Já está aqui há 10 minutos já. É muito rápido. Então, eu Uhum. quero passar para você que você comece a contar a sua história com a gente. Pode abordar em cima do tema. Fique à vontade agora de compartilhar suas experiências conosco, Gisele. Nossa, Júnior, pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, gente, eu preparei, deixa eu abrir aqui para vocês, eu preparei, acho que umas 5 páginas. Eu preparei umas 5 páginas aqui para a gente falar sobre esses assuntos, sobre esse assunto, porque é um assunto muito, muito, assim, profundo e necessário, sabe, para trazer à tona, para trazer clareza para a gente. Porque, assim, a minha história, meu Deus, eu estava num nível de cegueira tão grande que eu não conseguia ouvir e ver nada. Então, assim, eu queria falar tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei, tudo que eu experienciei. Queria muito falar sobre isso. Mas hoje, de manhãzinha, na live do Nigro, como que chama ele? O Tiago Negro. Tiago Nigro. Gente, acho que se não é o maior, é uma das maiores referências financeiras, né, sobre finanças no Brasil. Ele fala sobre economia, sobre você aplicar, né, renda, sobre dinheiro. valores, isso. Renda passiva, ativa, é nessa área. De investimento, aplicação de Investimento, dinheiro. isso. E aplicar o dinheiro. E ele é muito rico. Então, assim, ele é podre de rico, ele é muito rico. Então, assim, ele é uma referência e, assim, eu tava, né, aqui tentando postar um stories e andando pelo Instagram, eu me deparei com a live dele, parei ali, fiquei assistindo um pouquinho e ele estava lendo Eclesiastes 5. Gente, ele estava lendo Eclesiastes 5 hoje. Eu vou ler para vocês para não... Peraí, quer ver? Eu até deixei aqui. Ele falou assim, Eclesiastes 5. Ai, saiu. Que pena. Aqui, vou achar. Achei. Quando ele tá falando assim, rapidinho, tá, gente? Para enquanto o pessoal entra aí. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que proferem palavras, que proferem sacrifício sem saber o que estão agindo mal. Não seja precipitado. O 2, ele rasgou meu coração, porque eu queria falar
Eu queria, sabe, rasgar o verbo, como diz. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Aí ele falou assim: quem muito fala dá bom dia a cavalo. Mais ou menos isso. E não seja precipitado no seu coração. Em fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você está na terra. Portanto, fale pouco. Aí eu falei: Deus, mas e o meu propósito lá? Porque você sabe, sabe? Sabe quando você sabe que aquilo bate? E você logo recebe uma conexão neural e fala, fundiu. Pronto, Deus falou no meu coração. E eu falei, beleza, eu entendi. Não vou falar nada disso, não é o momento. Vai ser, né, logo em breve. Mas eu queria falar muitas coisas, muitas situações, né, para trazer à tona, sabe aquela coisa? Mas não é o momento. Eu percebi, eu recebi isso. E mais sabe eu obedecer, né? E voltando aqui, Júnior, falar um pouquinho da minha infância. E foi quando que eu tirei o foco, sabe? Esqueci o nome dela. Não sei se ela tá aqui na live. Não foi a Rita, não foi a Ana. Foi aquela que fez a live primeiro de manhã. A Selma. A Selma. A Selma falou uma frase. Ela disse assim: obstáculo. Pode falar. Obstáculos são aqueles acontecimentos que são aquelas coisas que acontecem quando você tira os olhos do foco. O foco do alvo. Bem forte essa frase. Isso, ela falou. E aí eu falei assim, tirei o foco daquilo e aí eu pude ter clareza sobre outras coisas. E aí foi quando eu falei, uau, é isso. Então eu voltei lá, sabe, na minha infância, e falando sobre religiosidade. Os meus pais, eles eram daquela igreja bem rígida, sabe? Que não podia nem raspar o sovaco, raspar as pernas, não podia fazer nada, tinha muita doutrina, sabe? Aquela igreja bem rígida na minha... essa aí. E aí, eu me lembro nos meus 5, 6 anos, 7 anos, até meus 8 anos de idade, né? Meus pais eram de igreja, dessa igreja. E eu vivenciei muitas coisas dentro da igreja. Para você ter ideia, Júnior, pessoal, sabe, o ministro, né, o pastor que estava pregando em um desses cultos, eu tinha 5 anos de idade, ele estava pregando e tal. Eu me lembro nitidamente disso, dessa memória. E ele falou assim, olha, quero todas as crianças aqui na frente, vem todas as crianças aqui que eu vou orar pelas crianças, para as crianças ser batizadas com o Espírito Santo. E aí eu fui também, todo mundo foi. E aí, ele ficou lá orando, né, todo mundo ajoelhou assim, ao redor do altar, e eu também orando. Aí ele falou assim, todas as crianças começam a falar lá. E aí eu fui falando também, lá. De repente, eu perdi meu sentido assim, né? Assim, de que eu tava falando lá. E eu ouvi a minha voz no microfone. Ele colocou o microfone perto da minha boca. Você tá me ouvindo bem? Oh. E aí eu tava com a língua embolada. Aí eu falei, opa, essa é a minha voz, sabe? Eu tive essa experiência, assim, foi muito forte, me marcou. E ali, beleza, meus pais se separaram, saíram da igreja, né? E eles se separaram, saíram da igreja. Meus pais levou eu, meus irmãos, tenho mais uma irmã e um irmão. Cadê? Eu não tô ouvindo. Fica à vontade, foi engraçado, desculpa. O pessoal tá rindo aí. Mas pode falar. Aí, os meus pais se separaram, saíram da igreja. E assim, gente, por que a importância de falar sobre religiosidade, sobre o ego, sobre o orgulho, sabe? Da prática religiosa, né? Então, assim, Deus, que é todo poderoso, maravilhoso, ele não tem religião.
Eu ouvi o Pablo falando esses dias na live e eu fiquei encantada, já tinha visto, né, sobre isso. Mas sabe quando você sabe e traz de novo, você fica, uau, é isso. Jesus era judeu. Ele nunca pregou o judaísmo. Ele nunca pregou judaísmo. Jesus, Deus, nunca pregou cristianismo. Sabe? Gente, ser cristão é um estilo de vida, não é uma religião. Né? Então, assim, beleza. Meus pais saíram do 8 para o 80. Aí é isso que acontece quando você se aprofunda na religiosidade de uma tamanha. Eu vi aqui a Ed falando, né? O quanto que isso mexeu com ela, o quanto que ela se aprofundou, o quanto que ela, né, meio que se escondeu, né? Uhul! Gente, então assim, eles saíram da igreja e foram transbordar no mundo. Aí pegaram eu e meus irmãos, deixaram lá na Bahia. Eu sou baiana, nasci em Vitória da Conquista. Gente, desligou aqui. Socorro. Mas tá normal. Tô ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Ai, que susto. É que eu bati o pé aqui, desliguei tudo. Então, eles me abandonaram, eu e meus irmãos, lá na casa dos meus avós. Não sei se alguém aqui é dessa época que os pais iam trabalhar, ia para São Paulo, né? Vinha para São Paulo para trabalhar e deixava os filhos na casa do tio, da tia, dos avós. E meus pais me deixaram lá na casa do meu avô, da minha avó. Tive experiências horríveis lá. Olha, a Ed também é baiana. E quando eu... Vocês estão me ouvindo? Sim, tá Fala bom, assim. tá legal. Ah, tá. Não, é porque ficou muito coisa aqui, eu pensei que tinha saído. Quando eu vim para São Paulo, quando eles se separaram, né? E aí saíram da igreja, e aí quando eles foram me buscar meus irmãos para vir para cá com eles, eu já tinha 9 anos de idade. Ia fazer quase 10 anos. Foi aí que eu comecei a fazer o primeiro ano da escola, com 9 anos de idade. Ai, gente, meu coração já não tá querendo aguentar, nem comecei. Então, aos 9 anos, eu tava na primeira série. E eu era aquela menina grandona, né, no meio dos pequenininhos, baiana ainda, falando baianês, né? E foi indo, até que foi chegando a adolescência. Meu pai se afundou no alcoolismo, né? Se afundou no alcoolismo. Tentava matar a gente. Teve uma dessas vezes que ele bebeu, a gente morava em 2 cômodos, barraco de madeira, chão de terra. E ele saiu, voltou. Quando ele voltou de madrugada, ele estava com 1 galão de gasolina. E ele falou que ia matar todo mundo. E meus irmãos pequenos, eu tentei pegar meus irmãos, e aquela cena horrível, ele despejando gasolina pela casa, com cigarro na boca, falando, xingando, com a gasolina derramando no chão. Gente, para você ver. E na igreja ele era obreiro, ficava na porta, recepcionando as pessoas. Entende? E aí ele saiu dali, daquele nível de entrega, né, que tinha ali dentro, e se lançou num... Bom, dessa vez, graças a Deus, Deus livrou, ele foi, né, aconteceu um monte de coisa. O que eu quero enfatizar é mais na área do que eu tive muita dificuldade com meus estudos. Aí fui ficando adolescente, com mais ou menos 12, 13 anos, né? A minha mãe, eu sempre vi minha mãe trabalhar muito, mas muito. Hoje a minha mãe, ela teve problema de saúde, ela ficou muito tempo sem andar, ela ficou quase 2 anos sem andar.
E aquilo machucou muito meu coração, porque eu via minha mãe carregar a casa nas costas. Porque o meu pai, ele, não é que ele não trabalhava, ele trabalhava, mas ele gastava todo o dinheiro de cachaça. E no dia que ele ia receber, ele já ficava por lá, ele nem chegava em casa. E quando ele chegava, a gente, nossa, o meu coração, meus irmãos não lembram muito, porque eles eram mais novos, né? Mas o meu coração ficava para explodir, achando que a gente ia morrer, porque alguma coisa ia acontecer. Em uma dessas noites que ele chegou em casa brigando, batendo em todo mundo, ele me pegou pela perna. E ele na época, ele gostava de caçar tatu, coisa de baiano, de nordestino. Ele tinha uns cachorros que ia pro mato, caçava o tatu. E aí ele tinha um facão bem grande. E ele tirou da bainha o facão. Eu vi outro dia aqui na live, Júnior, alguém falando que apanhou de bainha de facão, lembra? Você lembra que alguém falou? Aí eu falei, eu também apanhei muito. Quem foi? Você lembra? Eu não consigo recordar de cabeça quem foi, mas eu lembro dessa história. Eu acho que foi a menina do abacaxi, eu acho. Que eu esqueci agora o nome dela. A Jéssica Miller. A Jéssica Miller. É. Se foi ela tá aí, ela vai já confirmar. Se foi ela, vai já. Eu já acho que foi. Ele tirou o facão da bainha, eu pensei, ele vai me bater. Só que ele veio com o facão. Ele veio com o facão, agarrou no meu pé, no meu calcanhar, levantou a mão para cortar minhas pernas. Aí eu chutei ele, saí correndo, fui direto num posto policial que tinha próximo de casa. Gritei socorro, e meus irmãos estavam lá, e eu só via coisa ruim na minha mente, que ia acontecer uma desgraça. E aí os policiais chegaram, ele ficou preso muito tempo por conta do alcoolismo, né, dessas coisas. Aí, ó, não foi ela, não. Quem será, né? Não lembro, não. Eu não lembro quem foi, mas foi uma das meninas que estava na live aqui falando. Aí, eu tive uma infância assim muito turbulenta, muito, sabe, muito violenta, muito sabe, assim, horrível. Aí eu ia para a escola, não prestava muita atenção na escola e tudo bem. Aí veio a adolescência, já fui ficando mais jovem, né? Aí uma vez eu tava, meus pais gostavam muito de fazer forró em casa, né? E eu gostava de dançar forró. Já era jovem, adolescente. E depois tinha a briga, mas uma vez os jovens passaram na minha casa, aquela coisa de fazer evangelismo, sabe? E a minha prima Isis, ela não tá aqui, mas ela fazia também parte desses jovens, e eles passaram lá em casa à tardezinha. E falaram assim, olha, eu vim aqui, a gente veio aqui chamar vocês, né, para ir lá no culto. Para vocês ir lá no culto de jovens hoje. E aí, Júnior, eu fui. Fui com as minhas roupinhas, né? Porque depois de grande não tinha mais roupa de crente. Aí eu fui, fiquei até com vergonha, cheguei lá. Aí o culto foi uma bênção, tal, aquela coisa, bem gostoso. E o ministro, ele falou assim, se você tem sede de Deus, se você quer buscar Deus... Eu já nem tinha mais ideia do que era ir para a igreja, do que era Deus, essas coisas, né? Sabia, minha tia era crente, né? Ela sempre orava pela gente, tudo, mas eu não ia mais, meus pais não iam mais para a igreja. E aí o pastor falou assim, olha, se você quiser saber, tem sede de Deus, você quer conhecer o que está acontecendo aqui, tinha várias pessoas falando em línguas, rodando, pulando, aquelas coisas, né? E eu ficava assim, olhando aquilo. Aí ele falou assim, levanta a sua mão aí, todo mundo, né? Levanta a sua mão. E se você tiver sede de Deus, você vai sentir. Nossa, Júnior, eu levantei a mão assim, bem normal, igual todo mundo, só para obedecer, né? Aí começou a tremer a minha mão, começou uma coisa tomar conta da minha mão. Eu, ai meu Deus, o que é isso? Puxei minha mão. E aquilo mexeu comigo. Aí depois eu levantava de novo, mas eu não sentia mais. Aí acabou o culto, tal, fez o apelo como a Ana estava falando, né? Fez aquele
aquele pedido para se você quer voltar para Jesus, aceitar Jesus e tal. Aí eu não quis, não queria ser crente. Aí, beleza, acabou, todo mundo tava conversando, no final do culto, aquela coisinha que dá, né? Todo mundo fica conversando e tal. E aí aquilo ficava no meu coração, aquela coisa que eu senti. O que é isso? Aí eu falei assim, e aí meu coração começou a acelerar, eu falei assim, nossa, será que dá tempo ainda? E o homem tava lá dentro conversando. Aí ele falou, a minha prima falou, dá sim, Gi, vamos, já toda chorando. Ai, a Gi veio para Jesus, a Gi veio para igreja. E dali em diante, Júnior, recebi a oração e tal, e dali em diante, meu Deus do céu, eu me afundei assim, de um jeito, de conhecer a Deus, de me entregar para Deus. Eu jejuava de dia e de noite. De dia e de noite, de dia e de noite eu jejuava, eu queria ver Deus, eu queria conversar com Deus, eu queria sentir Deus. A minha tia, ela tem, né, aqueles dons de profecia, de visão e aquelas coisas, e eu olhava para ela, eu via as pessoas vindo até ela, e eu olhava aquilo e eu falava, uau, eu quero ser assim, eu quero ver a vida dos outros. E eu comecei a fazer a campanha de ver a vida dos outros. E eu fiz uma campanha na minha casa de madrugada, buscando a Deus. Eu quero ver a vida dos outros. Deus, eu quero ver, eu quero saber se onde que o meu pai tá, a hora que ele vai chegar. Tipo como se fosse... Gente do céu. Estão recebendo. Olha, Não, eu tô falando aqui pra você ter noção da mentalidade que passa na cabeça da gente, da inocência, né? Que passa na cabeça da gente. E eu fui indo, até conheci o meu primeiro esposo. E aí eu substituí essa entrega tamanha que eu tinha por Deus, eu substituí para ele. Acho que foi a... Aí quem foi que estava falando aqui, gente? Alguém falou aqui sobre essa, sabe, sobre terceirizar isso. Você se entregar de tamanha maneira. A penúltima que estava falando, a psicanalista. Ana Paula está falando sobre essa... Não, antes não, foi a Liz. A psicanalista Liz. Isso. Sobre você dar para o homem, você se anular totalmente, né? E transferir todo o valor para ele. E eu transferi toda a responsabilidade de tudo da minha felicidade, tudo para ele. Porque eu queria logo casar, sair de casa... para não ter que vivenciar aquelas coisas também, e também por causa da igreja, né, que você tem que casar logo, porque senão, já sabe, e aí vai. Aí, gente do céu, eu me casei, né, certinho, tudo, depois de um mês, meu esposo foi assassinado, e, assim... Deixa eu explicar para vocês. Ele tinha acabado de sair de uma casa de recuperação para dependentes químicos. Só que eu não sabia. E ele foi para a igreja e aquela minha vontade de ter a minha casa, ter a minha vida, de, sabe, aquela coisa que os adolescentes têm, né? Que em casa não é bom, a casa dos outros é melhor, né? Preciso ter minha vida. E foi muito rápido. E por causa também da pressão da igreja, né? Aí, nós casamos depois de um mês. Mas assim, ela era... né? Até hoje tá um pouquinho melhor, mas é uma favela muito grande. Não sei se o pessoal conhece ali no Santo André, a represa. E era naquela época que os bandidos, eles dominavam o lugar. Tipo assim... Até hoje acho que deve ser assim em alguns lugares, sabe? Assim, não se faz nada se não pedir permissão, se não... Mas lá era tipo, tinha aquele justiceiro, sabe? Tinha aqueles justiceiros lá. E eu não sei o que aconteceu até hoje, para nós é uma incógnita isso, né? Sobre como, que aconteceu, o que ele fez. Só sei que invadiram nossa casa umas 12 pessoas armadas, com metralhadora. Meu bebê, né, na época, hoje com 22 anos, ele tinha um mês de idade.
casei, tudo certinho. Depois, quando a gente completou 1 ano de casado, ele tinha... a gente estava comemorando 1 ano e 1 mês de casado e 1 mês do nascimento do nosso filho. Aí, e o aniversário dele também. Aí eles entraram e foram direto lá na cama, ele tinha bebido, tava deitado, tava com o nenê aqui no braço, sabe? E eles entraram assim, foram pra minha casa e eu fui atrás dele. Na hora que ele falou assim, sei lá o que, e pá, atirou. E eu vi aquilo. E aí eu entrei em choque, falei, meu Deus, meu filho. Entrei na frente do homem com a arma, pulei em cima da cama, agarrei meu filho e fiquei vendo aquela cena, pá, 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 e aí foram embora tal, e a gente ficou naquela tribulação. Foi horrível. Então, assim, logo quando eu comecei a namorar, né, mais ou menos com 14 anos, com 14 anos comecei a namorar tal, com 16 anos eu conheci ele, e aí eu já abandonei tudo, a escola já tinha abandonado um pouco antes, já estava meio que abandonado, e não, na 7ª série, da 6ª para a 7ª série, eu não estudei mais. Que aí depois eu casei, depois eu engravidei, depois eu não dei mais atenção para isso. E foi muito duro para mim, Júnior, assim, porque depois que ele faleceu, foram muitos rumores. Ah, foi isso, foi aquilo, foi isso, foi aquilo. Só que no dia que eu tinha ganhado o neném, eu tava de dieta, o meu pai tinha bebido. Meu pai tinha bebido, a gente morava no mesmo quintal, assim, junto, né? E o meu pai tinha bebido e tava gritando, fazendo bagunça. E aí ele foi lá e falou pro meu pai, falou, ó, não faz bagunça não, seu Zé, porque a Gi, né, tá com neném, a Gi tá de dieta. Aí aquilo foi uma afronta, eles começaram a brigar de murro, de porrada. E aí o meu pai falou, isso não vai ficar assim e tal, e foi embora. Então, depois de 1 mês, meu marido morreu. Meu pai já tinha separado da minha mãe e ficava bravo porque ele queria voltar para casa e a minha mãe não queria. Gente, e depois saiu o rumor de quê? Que o meu pai que mandou matar o meu marido. Você imagina? Aí eu ficava assim, meu Deus, será? Não é possível, tal. Mas é possível sim, porque a gente não conhece o coração. E tá, beleza. Eu nunca fui de me agarrar a mágoa, sabe? Me agarrar a ressentimento, me agarrar. Eu fui, assim, posso dizer que eu tenho receio ainda de falar sobre isso das crianças, mas assim, na minha infância, né, eu morei com meu avô, pega o código aí, né, os adultos. Então, né, então assim, eu tive uma vida assim bastante assim, como posso dizer, tribulada, cheia de coisas, sabe, de abusos, de coisas horríveis. Então, quando eu fui ficando mais entendida, assim, né, eu mergulhei, né, aí depois disso, né, eu mergulhei totalmente em Deus, aspas. Mergulhei totalmente ali na igreja, e aí eu queria ser a melhor crente, eu queria, como a Ed falou aqui, eu queria camuflar, né? Eu queria me esconder atrás daquelas coisas. Então eu queria estar na igreja 24 horas por dia. Tanto que quando ele foi, né, ele faleceu, foi assassinado, a gente teve que fugir, eu tive que abandonar a minha casa. Tive que abandonar, eu saí com uma mão na frente, como é que fala? Uma mão na frente, uma mão atrás e um filho no colo. Uma mão atrás e um filho no colo. Cara, uma mão na frente e outra atrás, não dava. Não dá pra levar o filho. Não dava pra levar o filho. Aí eu fui morar em Guarulhos, na casa do meu tio, né? A gente foi fugido pra lá, porque a gente não sabia o que aconteceu com ele, se um dos bandidos ia voltar, se não ia voltar. Então, a gente teve que fugir. E aí a gente foi morar de favor lá na casa do meu tio.
E enquanto isso, enquanto a gente morava ali, eu achei uma outra igreja ali pertinho mesmo. E aí eu, né, me afundei na oração e todo mundo achava, ela tá chorando por causa que, né, viúva, como fala? É nova de viúva, viúva nova, não sei. Eu fiquei viúva com 18 anos, né, com 18 anos. Eu me casei com 17 anos, com 16 para 17 anos. Aí depois, né, depois de um ano, ele faleceu. Então, eu me afundei ali, virei uma beata. Para você ter noção, vocês aí, irmãos, eu me afundei tanto, tanto, que eu subia no monte, né? Eu fiz uma campanha no monte para Deus ressuscitar ele. E eu fiz essa campanha, e mais, lá no meio, né, do monte, lá da vigília de noite, que os irmãos iam, a gente recebia aquelas palavras, olha, Deus vai fazer o que você está pedindo, viu? Deus vai fazer o que está no seu coração. Aí eu falava, ai, Deus poderoso, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. Eu fiz até o último dia de campanha. Aí chegou o dia, na época ainda a família dele... Na época, a família dele ainda visitava meu filho, né? Porque depois eles ficaram com raiva. Mas com raiva não, se afastou, né? Porque, tipo, a gente não tinha muita ligação mesmo. E aí, eles foram lá em casa me pegar e o meu filho pra gente ir no cemitério, porque era dia de finados. E para eles, isso é uma coisa assim que é normal, você ir no dia de finados, você ir como chama? No cemitério. Para mim, nunca foi uma coisa normal, porque na minha família nunca ninguém fez isso, porque tinha essa linguagem, essa visão mais de crente, assim, sabe, de igreja. Então, nunca ninguém morreu, não tá lá, né? Tá no céu ou tá no inferno. Ou subiu ou desceu. Mas eles tinham essa visão, e daí eu fui com eles, né, no cemitério. E aí eu falava tão somente no meu coração, se eu der 7 voltas, no túmulo, ele vai ressuscitar. Gente, eu tô falando aqui, mas você entende o nível de mentalidade, sabe? Que a pessoa fica. É quase uma insanidade, uma loucura. Eu dei uma volta, eu pedi para eles me deixar sozinho. Pedi para eles me deixar sozinho. Eles acharam que eu ia chorar, que eu ia, né, conversar com ele, alguma coisa assim. Aí eles me deixaram, porque eu fiquei com vergonha de fazer isso na frente deles. E aí eu fui e dei a primeira volta, eu dei a segunda volta, eu dei a terceira volta, dei a quarta, dei a quinta, sexta. Quando foi a 7ª volta, eu tive um lapso, sabe, de realidade, assim, E eu falei, meu Deus, se ele ressuscitar aí dentro, quem vai tirar? Eu posso rir. O negócio é sério. É sério. Gente, mas você entende? A gente tá rindo aqui, o negócio é Mas sério. aquilo, enquanto chegou esse momento, Júnior, aquilo pra mim era a coisa mais séria do mundo. Ai de quem tocasse naquilo, porque aquilo era sagrado que eu tava fazendo. Se você zombasse da minha fé, se alguém falasse alguma coisa, sabe? Eu posso rir hoje, pode rir, é verdade. Né? Hoje eu também sorrio disso, porque a gente olha e fala, meu Deus, que nível! Você entende? Aí eu tive um surto assim e falei, meu Deus, misericórdia. Não faz isso, Deus. Não faz. Não faz. Aí, foi quando eu acordei pra vida. Eu acordei e aí também eu fiz que nem meus pais. Fiquei ainda um tempo indo pra igreja e tal, mas depois eu falei assim, meu Deus, eu não quero ser desse jeito não. Aí saí da igreja, fui saindo aos pouquinhos, não ia mais, fui saindo aos pouquinhos, não ia mais, né? E aí foi quando eu fui conhecer um pouquinho do que é
o mundo, né, que é a vida secular, normal, porque existe um mundo dentro da igreja e existe outro mundo lá fora. Existe um mundo que as pessoas fazem uma separação muito grande. E aí, a pessoa religiosa, ela entende que ela vive em um mundo, que ela é de um mundo que não é esse. Você entende? Que não faz parte. Você é o resultado das pessoas que você anda, né? Isso é fato. Então, se você anda com pessoas que vai para a igreja, você vai para a igreja. Se você anda muito com pessoas que vai no boteco, você vai acabar indo para o boteco. É normal, vai ser normal para você. Se você anda com pessoas que vai para o bordel, você vai acabar indo para o bordel. E assim vai, para a faculdade, você vai para a faculdade. Né? Existe um ditado no mundo que diz, me diz com quem tu andas e eu te direi quem é. E lá na Bíblia tem um versículo lá, que fala assim, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Mas também eu quero inverter essa palavra aí e dizer assim, as boas companhias corrompem os maus costumes também. Então, assim, você vai ser... Exatamente, você vai acabar fazendo isso. Só que depois eu experienciei, aí eu fui viver um pouco, conhecer um pouco da vida e tal. E aí foi quando eu conheci meu esposo, lindo do meu coração. Voltei para a igreja, né? Aí me afundei de novo na igreja, na religiosidade, na igreja não, na religiosidade, nas doutrinas da igreja, não em Deus. Porque eu entendo, gente, por que eu quero falar sobre isso? Porque você só vai conhecer a Deus quando você conhecer a si mesmo. Você só vai conseguir conhecer a Deus quando você conhecer a si mesmo. O reino está dentro. Não tem como você achar que Deus está fora, que Deus está numa igreja, numa placa, numa religião. Deus não está lá, Deus está aqui. Então, primeiro, você tem que enfrentar, conhecer as suas sombras, conhecer... E por que eu vivenciei tudo isso? Né? Acho que a Ed falou aqui, eu amo falar essas coisas, que eu fui acompanhando desde a primeira live. A Ed falou aqui que eu não sou o resultado, né? A minha história não me define. Mas eu sou o resultado daquilo de tudo que eu vivenciei. Tudo que eu vivenciei me trouxe até aqui. E aí, aí eu comecei, eu me casei, eu fiquei 2 anos viúva, fiquei 1 ano e meio mais ou menos na igreja, assim, orando, bem beata, bem assim, aí depois fui conhecer o mundo e tal, e aí voltei e falei, não, essa vida aí não é pra mim, se eu morrer eu vou pro inferno. Eu tava numa balada black, só tinha negão power, sabe? E aí eu pensei, meu Deus, se eu morrer aqui eu vou pro inferno. Aí voltei pra igreja. Foi quando eu conheci esse meu esposo, e ele tava lá, né, ministrando, e eu falei, meu Deus, que lindo, tal, e aí a gente começou a se conhecer, foi quando eu me afundei, assim, aí a gente começou a namorar, e aí a gente casou, a gente meio que se juntou, né, porque o povo da igreja, igual a Ed falou, né, eles têm um preconceito com pessoas separadas, com pessoas viúvas, com pessoas solteiras, eles têm preconceito, eles querem ditar, tipo assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Então eles não aceitavam que eu me casasse com ele, porque eu era viúva, então mãe, viúva, tal, eu tinha 19 para 20 anos, né? Eu tinha 20 anos, e ele também, mas tipo, não, porque eu era viúva e mãe, eu tinha que conhecer um homem de 40 e tantos anos. Era essa a ideia deles. Então, eles não aceitavam que a gente namorava, porque ele era muito novo, porque não sei o quê, porque ele era moleque e tal. Gente, a gente pegou, casou, foi embora, mudou de cidade. E lá nessa cidade, foi onde que eu me afundei mais ainda na religiosidade.
E eu queria, porque queria funcionar, sabe, na igreja. Eu queria me... Porque o que estava acontecendo comigo? Um desequilíbrio. Um desequilíbrio. Tudo que é excesso é ruim. Está escrito, até na Bíblia está escrito que até o mel é ruim quando for muito. Como fala aí, você sabe os versículos. Não pode você perder, sabe? Perder a noção, perder as estribeiras, as rédeas da sua vida. Você tem que ter responsabilidade. E aí eu fui entender que eu estava fugindo da minha responsabilidade, do meu alto amor, da minha, sabe, da minha vida. Eu sempre estava assim, ou eu depositava aqui, ou eu depositava lá, aí eu depositei no começo 100% para o meu marido de novo, né? Ficava totalmente dependente dele para tudo, não é porque ele é meu pai, ele é meu amigo, ele é minha mãe, ele é meu irmão, ele é meu tudo. Ele é meu tudo. Então, aí eu ficava sufocando ele. Não, agora você tem que... Ele também viveu um pouquinho assim, uma experiência assim meio que fora da igreja, ele já não gostava muito, né? Sem as religiosidades da igreja. E aí eu falava, não, você tem que ir para a igreja, você tem que ser crente, porque eu te conheci na igreja, então você tem que ser crente, e se não for assim, eu também não quero mais. Aí ele falou, não vou ser crente só porque você quer, não, eu vou, então a gente parou por ali. Falei, então tá bom. Então, aí, gente, olha isso. O nível de ignorância, né? Aí fala que é o diabo, aí fala que é o Satanás, os demônios que tá fazendo. Gente, é a falta de sabedoria, a falta de responsabilidade. Porque assim, se você é cristão, se você é ateu, se você é judeu, se você é católico, não importa, seja você, não obrigue o outro. E aí, eu queria que ele orasse o mesmo tanto que eu. Se eu levantasse de madrugada para orar, eu queria que ele orava também. E se ele não orava, ele não era crente. Se ele não fosse para a igreja, sabe? Também não tava, né? Então, ele ia, muitas vezes, ele foi para a igreja só para me agradar, só para não ter briga, só para mim não ficar de cara feia. Eu era aquela que ficava 3 dias emburrada sem falar com o marido. E às vezes ele nem sabia por quê. E às vezes ele nem sabia por quê eu tava brava. Porque eu queria que ele desse início o que ele tinha feito e ainda se desculpasse, mas nem percebeu. E aí o diabo tá... Aí, beleza. Sempre a gente põe a culpa. Então, assim, a religiosidade profunda quer dizer fuga. Se você tiver em um relacionamento, né? Vamos tirar só da religiosidade, só na igreja e tal. Mas se você tá naquela entrega profunda, desequilibrada, você está fugindo de você, de quem você é, da sua responsabilidade. Você cria a sua realidade. Você cria o que você quer viver. Ah, mas e Deus? Deus diz assim, olha, aonde você pôr a planta do seu pé, eu vou te abençoar. Deus diz assim, o desejo do seu coração eu vou cumprir. Deleita-te, esteja contente comigo, que o desejo do seu coração eu vou cumprir. Sabe o que Deus está falando? Tenha responsabilidade, saiba o que você quer, age com a sua vida. Só que aí eu pegava e aí beleza. E aí, gente, uma pessoa que é totalmente religiosa, ela é altamente ofendida. Ofendida, tipo assim, ninguém pode olhar que tá me ofendendo. Se falar uma coisa ali, é uma indireta. É uma pessoa ferida na alma, é uma pessoa, sabe, assim, dolorida. E eu vivia muito, só que assim, eu era aquela pessoa ferida, só que sem brigar. Eu não ficava brigando com um e com o outro. Você já viu aquelas pessoas que tá sempre envolvida em tititi, em fofoquinha, ninguém? Essa é uma pessoa altamente ferida, o ego ferido, sabe? O ego dela tá ferido, por quê? Porque ela é uma pessoa totalmente ofensiva. Foi quando eu conheci a Joyce Meyer, já falei em outras lives, né? Tô fazendo aqui um resumão para não entrar no que eu entendi que era para me fugir daquela parte, então eu tô indo para cá. Você entendeu, né, Júnior? Pessoal, vocês podem perguntar, tá? Pode falar aí alguma coisa.
E você também, Júnior, perguntar. Não, tô só te ouvindo aqui, só aprendendo. É, aí eu virei aquela pessoa, aí o meu marido, né, a gente, eu falei para ele ir embora, né, ele foi embora, porque eu não aceitava ser casada com um homem que não era da igreja, já que eu era tão, né, eu era tão entregue, eu era mulher de círculo de oração, e, gente, é tantos títulos que tem lá, missionária, e tanta coisa, né? E aí eu queria ser aquela pessoa assim que funcionava de verdade. Mas eu queria pôr um parênteses aqui, porque quando a gente fala do ego, eu achava que era tipo assim, para uma pessoa que eu queria me aparecer para os outros. E eu não queria, eu tinha medo, tinha uma vergonha disso. Eu tinha ranço disso muito grande, sabe? Imagina, eu não, eu sou humilde. Eu sou uma pessoa humilde, temente a Deus, pobre, miserável, pecadora. Era essa a visão que eu tinha de mim, uma serva do Senhor, sabe? Uma serva honrada do Senhor, com que ai de quem falasse, quem tocasse nas meninas dos olhos de Deus, Deus ia pesar a mão. Era essa a mentalidade que eu tinha. Por que você tá rindo? Você entende? Tô entendendo, por isso que eu tô indo. Então, Mas é assim, sério. gente, é sério, é muito sério isso. Porque você entra em uma, sabe, numa visão tão feia. E assim, tudo que era feio era dos outros. Nada que era feio era meu. E não, eu não sou assim. A fofoqueira é a outra. A invejoso é o outro. Sabe? Sempre do outro. Só que se você de verdade não olhar, não reconhecer, e Deus foi me chamando para sair desse lugar, Júnior, porque eu entrei dentro de uma palavra. Van, a Van também era assim. A Van tá entendendo, né, Van, minha linguagem? Tô entendendo. Já tem É muito forte o teu testemunho. Teve um momento aqui que uma bolha, isso. a gente acabou rindo, né? Mas é porque Sim, em parte tu superou. Pareceu ser engraçado, mas não é, o negócio é sério. Foi muito forte a questão que tu falou lá da tua infância, com teu pai lá, depois com teus avós. sim. E aí uma das missões para ti é conectar com a Ed. Ed, tu ainda tá aí na live aí, conectar com a Gi. Essa rejeição, questão de religiosidade, rejeição dentro do sistema. Conecta vocês dois aí, vocês vão produzir muitas coisas boas aí. Aí deixa eu te falar, passou muito rápido, já vai dar 1 hora, tu acredita? Verdade, eu nem falei nada ainda. Eu queria falar uma coisa. E aí a gente tem 5 minutos aqui pra gente Então, vou conseguir deixar bater minha o nosso mensagem horário. final. Nós temos 5 minutos, eu quero te passar 5 minutos. Eu vou só depois voltar para encerrar só, mas eu quero te passar Não, cinco a minha minutos pra você mensagem falar. é bem rápida. Assim, Vai lá. a minha mensagem sabe aquele versículo que é o que eu ia falar aquela hora? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi quando Deus me achou. Porque Deus viu que eu tinha uma entrega verdadeira de uma maneira errada. Uma entrega verdadeira de uma maneira errada. Tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Sabe? Sem conhecimento. E foi quando Deus me achou e aí foi me tirando daquele lugar. Foi quando tudo que a gente vai fazer quando a gente tá ali, né? Ah, porque Deus mandou ir pra cá, porque Deus mandou ir pra lá. Então eu não trocava de igreja porque eu achava feio trocar de igreja, ficava de macaco, de galho em galho, bababá, aquela coisa. Então veio alguém e falou pra mim, né, que tinha chegado, tudo que era feio eu condenava. Aí eu falava assim, eu não vou ser dessas, não. Aí foi quando eu conheci o Vale da Bênção. Gente, eu convido vocês a conhecer o Vale da Bênção. É uma denominação, assim, interdenominacional. Tipo, ela é aberta a todas as igrejas, a todas as religiões lá. É um centro de oração, um lugar lindo de meditação. É como se fosse uma fazenda, sabe? Aqui na Castelo Branco, em São Paulo, vale a pena você ir lá conhecer. E ali eu conheci
a beleza que é Deus, sabe? Sem a religiosidade, foi caindo as escamas, sabe? Os véus da religiosidade foi caindo, porque eu cheguei lá em uma igreja que não tinha doutrina de maquiagem, de usos e costumes, e as pessoas eram cheias de Deus. E elas não gritavam, elas não pulavam, e elas começavam os louvor. Gente, era louvor, não era hino, não era canção. Não era canção de irmão para irmão, mas de você para Deus. Então eu fui descobrir o que era adoração. Depois de muitos anos de igreja, eu não sabia o que era adoração. Eu não sabia o que era entrega. Então, assim, acabou meus 5 minutos, né? A palavra, a frase que eu quero... Tem uma pergunta aqui, a gente vai ter que usar mais 2 minutos aí. Tem uma pergunta aqui da Érica Souza, que ela me enviou no particular aqui, né, na caixa de mensagem, diz assim: Gi, o que fez você ter um despertar de consciência? Qual foi o momento que te deu linda. O fim? Obrigada. Maravilhosa, amei sua pergunta. O que me fez ter foi esse chamado, foi exatamente isso que eu falei. Quando você está de verdade, sabe, sem medo de encarar as suas feiuras, sem medo de encarar as suas sombras, quando você tira como que eu posso dizer, o vitimismo da sua frente, e você abre os olhos assim para Deus e fala assim: Deus, me mostra quem eu sou, fala quem eu sou, mostra as minhas feiuras, sabe? Aí foi começando a vir, e foi quando eu conheci o Vale da Bênção, né? Que também é uma igreja assim evangélica, mas também é aberta, e trouxe para mim ali a possibilidade de ler outros livros. Eu trouxe aqui vários livros que Deus me trouxe clareza, que Deus me ajudou muito. Um deles é esse daqui, ó, O Poder do Subconsciente. E eu comecei a ler outros livros que não era a Bíblia. E aí Deus foi se mostrando aquela grandeza, aquele dono, aquele todo, sabe? E eu falei: gente, Deus é muito grande, ele não cabe dentro de uma religião, ele não cabe dentro de 4 paredes. E eu fui conhecendo essa expansão desse Deus tão grande, tão poderoso. E Deus não é religioso, Deus não tem religião, então Deus não tem credo, né? Deus não é branco nem preto. Então ele é tudo em todo. E todo. Gente, então assim, foi trazendo aos poucos, foi trazendo, e eu fui me desvencilhando das doutrinas, das coisas, do servir, né, para ser. Eu parei, como é o nome dela? A da pergunta? O nome dela é Érica Souza. Ô, Érica, eu parei de servir para ser. Eu parei de servir para ser. Porque assim, quando você não precisa servir. Manifesta. Sai. Não tem como, né, esconder uma cidade sitiada. Na hora que você chegar em um lugar, na hora que você abrir a boca, você começar a falar, as pessoas vão falar: opa. Né? É natural, começa a vir, começa... E assim, eu já falei, né? Esses dias eu tava em um lugar, daqui a pouco eu tava em outro, foi acontecendo um monte de coisa. Então assim, antes eu achava que essas coisas aconteciam comigo pelas coisas que eu fazia e pelas coisas que eu deixava de fazer. Eu deixava de usar calça, eu deixava de ouvir música, eu deixava de fazer isso, em lugares que eu queria ir, eu não podia ir, então eu não ia. Então, porque eu era santa, então aquelas coisas aconteciam, Deus Então, assim, eu recebi uma recompensa. Na minha mente, eu recebi uma recompensa pelo que eu estava praticando ou pelo que eu deixava de praticar. Então, eu entendo hoje que eu sou. Então, assim, se eu entendo que eu sou, quando eu afirmo eu sou, como Deus disse, né, para Moisés falou: quem eu posso dizer que é você, esse Deus estranho? O Deus estranho. Diga: eu sou. Então, toda vez que eu afirmo eu sou poderosa, eu sou linda, eu sou amada. Eu sou, eu estou nele e ele está em mim. E Jesus disse: importa que vocês sejam um como eu e o Pai somos um. Não, assim, é muita coisa, gente. E Paulo falou assim, tudo que eu era, missionária, pregadora, irmã de congresso, essas coisas. Paulo falou assim: se vocês pensam
que vocês são alguma coisa? Imagina eu, hebreu, circuncidado há 8 dias. Eu tinha motivo, nossa, de fariseu, e assim vai. Então ele fala assim: eu tinha muitos motivos para confiar na minha carne. Eu tinha os títulos. Eu era perseguidor da igreja, Paulo falava. Então eu era um crente que tinha zelo de Deus, mas sem o entendimento. Mas eu larguei tudo isso, Paulo falou. Para quê? Para eu ser achado nele. Para eu ser achado em Cristo. Gente, é isso. Não dá para falar muito, porque já estourou meu tempo. Já foi mais de uma hora, eu Muito quero tempo. agradecer. É muito rápido, o pessoal bateu o nosso print aí, eu não vou nem tirar os comentários que é para Tá. bater um print. Então, Gratidão, quero te gente. agradecer. Vocês não chegaram aqui por acaso, tem um propósito. Eu vou deixar salvo agora aqui a live que eu fiz com a Gi Santos. Sigam ela aí para vocês saberem mais desse novo movimento que a gente está começando com ela aí, sobre essas questões que ela viveu e experienciou. Conecta com a Ed Matos. Conecta com a Ed Matos. Sim. Que teve na live antecedente. Eu só vou salvar aqui e eu já vou começar logo outra live daqui uns 2 minutos com a Glória Ibarra, ela tá aí. Vamos falar de Gente, como a ser. Glória é maravilhosa. Vai ser ela agora. Nossa, E cai pra siga, vai. dentro, eu só vou salvar aqui rapidinho a live. Eu E eu sigo já, eu já, ela, come, eu eu faço já os começo. códigos de Grabovoi com ela. É Ela vai maravilhoso. trazer, ela vai trazer muita coisa aqui sobre os códigos da felicidade. Então, gratidão, Gia, obrigado por sua mensagem. Gratidão. 1 hora foi pouco, eu sabia que ia ser pouco. É, Porque a porque história é muito grande. Porque é uma é, história muito mas tá grande, bom. de impacto, mas nós vamos marcar outro dia para a gente conversar aqui. É muito Eu forte essa queria história. falar, eu queria falar dos meus caderninhos da gratidão, das minhas coisas que eu faço anotação. Eu queria falar um monte de coisa, como que Deus fez tudo, mas não deu. Não deu. Vai ficar para a próxima. Eu quero agradecer a todos. Então, tchau, tchau. E agora, 2 minutinhos, a Glória está aqui, 2 minutinhos. Eu já entro com a Glória aqui, a Glória Ibarra, que ela vai falar de como ser feliz no caos. Então, não perca. Rapidinho, em 2 minutos, nós estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.